Olá, sou a Jaqueline Pereira da Silva, estagiária da Universidade Estadual de Goiás, e essa aula é para o estágio 4 em Geografia. Primeiramente, o que é demografia? A demografia estuda a população a partir da análise de fenômenos sociais relacionados com o comportamento, movimentação, crescimento ou diminuição populacional de uma região. O objetivo de uma análise demográfica é estudar a dinâmica de uma população. Para isso, são coletados e observados dados estatísticos sobre a população. E também são consideradas outras características, como economia, cultura, hábitos, informações geográficas e etnias que vivem naquele local. Portanto, as teorias demográficas são formas de estudar e pensar sobre a população. No passado, por volta dos séculos 17 e 18, alguns pesquisadores começaram a analisar o crescimento da população mundial e a fazer as suas previsões. Chamamos essas previsões e análise de teorias demográficas. As teorias demográficas surgiram para tentar explicar o aumento populacional e sugerir algumas possibilidades de políticas que possam minimizar os impactos desse crescimento da população, estabelecendo sempre uma discussão entre as disponibilidades de recursos, número de habitantes e o desenvolvimento socioeconômico. Assim, as teorias demográficas são explicações baseadas em cálculos matemáticos e análise quantitativas que visam explicar o crescimento ou redução da população de um país, região ou até mesmo do mundo. Essas teorias geralmente levam em consideração diversos fatores, tais como o crescimento populacional, o sistema econômico, o índice de natalidade, o índice de mortalidade, produção de alimentos, recursos minerais e vegetais, tanto podendo ser em guerras, epidemias, fome e dentre outros. A relação entre o número de pessoas e a quantidade de recursos disponíveis para alimentá-las e satisfazer o seu nível de consumo sempre foi o motivo de grande preocupação. Afinal, os recursos naturais disponíveis serão capazes de, no futuro, atender aos sucessivos crescimentos populacionais? Então, essas questões já foram há muito tempo formuladas em diferentes respostas e surgiram e também, trata-se de teorias demográficas chamadas de teoria do crescimento demográfico. Logo mais, algumas principais teorias demográficas que são quatro teorias principais: teoria malthusiana, neomalthusiana ou teoria marxista, e também conhecida como teoria reformista, e por último a ecomalthusiana. Por volta de 1750, a Grã-Bretanha, pioneira da Revolução Industrial, tinha pouco mais de 5 milhões de habitantes. Desde então, o processo de crescimento populacional foi rápido. Em 1840, atingiria mais de 10 milhões de habitantes. Meio século depois, passava a marca dos 20 milhões. Essa tendência generalizou nos demais países europeus que acompanharam a primeira fase da Revolução Industrial. Com base na observação da etapa inicial desse processo, surgiu a mais polêmica teoria sobre o crescimento populacional, a teoria malthusiana.
A teoria malthusiana foi publicada na Inglaterra em 1798 pelo economista e sacerdote anglicano Thomas Robert Malthus, que estava preocupado com os problemas enfrentados por seu país durante a Revolução Industrial, através do êxodo rural, o desemprego, o aumento populacional e dentre outros. Malthus expôs a sua famosa teoria na obra Um ensaio sobre o princípio da população, na qual atribuía toda a culpa caótica da situação social ao então excessivo crescimento dos pobres. Robert Malthus, economista liberal e historiador inglês, elaborou, no final do século XVIII, uma teoria populacional que apontava para o desequilíbrio existente entre os crescimentos demográficos e a disponibilidade de recursos na Terra. Em seu titulado Ensaio sobre o Princípio da População, ele afirmava categoricamente que o planeta, em pouco tempo, não seria capaz de atender ao número de habitantes existentes. A fundamentação da teoria malthusiana se fundamenta na relação entre o crescimento populacional e os meios de subsistência apoiada nas seguintes premissas. Primeiro, o caso não seja detida por obstáculos, que sejam guerras, epidemias, a população tende a crescer segundo uma progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos. Segundo, os meios de subsistência, na melhor das hipóteses, só podem aumentar segundo uma progressão aritmética. O que Malthus propunha? Malthus propunha a erradicação da pobreza e da fome por meio do controle da natalidade e de outras medidas, como os casamentos tardios, número de filhos compatível com os recursos dos pais. A teoria de Malthus é caracterizada como antinatalista e conservadora. Serão apresentadas algumas críticas sobre a teoria de Malthus. O crescimento geométrico da população previsto por Malthus não ocorreu, a produção de alimentos ultrapassou os 3% e a média do crescimento populacional anual nos últimos 20 anos ficou em torno de 2%. A Europa e as demais áreas desenvolvidas do mundo mostraram que o desenvolvimento econômico, reformas de bem-estar social, são fórmulas para deter o crescimento populacional. Outras críticas à teoria de Malthus. A emancipação progressiva da mulher, certamente não prevista por Malthus, tem sido decisiva no controle da natalidade. A mulher passou a decidir o número de filhos que quer ter, e a maior parte das terras agrícolas dos países subdesenvolvidos, grandes propriedades rurais, é utilizada para culturas de exportação, nem sempre atendendo às necessidades alimentares das populações locais, e o desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido no campo da agropecuária e da genética tornou possível produzir alimentos suficientes para suprir as necessidades de toda a humanidade. Apesar de suas previsões serem fundamentadas em dados demográficos de sua época, Malthus errou em subestimar os avanços tecnológicos no processo de produção, que fizeram com que a oferta de recursos e alimentos se ampliasse muito acima do previsto. Além disso, observa-se que atualmente a tendência é que as sociedades mais desenvolvidas gerem menos filhos, ao contrário do que o economista inglês imaginava na época. Portanto, são questões formuladas à teoria de Malthus.
o crescimento populacional, além da fome, doenças, crises sociais, políticas, produção de alimentos e a capacidade de produção de alimentos. Na teoria neomalthusiana, a expressão demográfica do período pós-Segunda Guerra Mundial ressuscitou as ideias de Malthus, conhecidos como neomalthusianos ou alarmistas. Os adeptos dessa teoria assumiram novas posturas e a aprimoraram. Da mesma forma, nos anos seguintes, muitos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, passaram pelo mesmo processo, sobretudo porque nesses países, com os históricos altas natalidades e mortalidades, o número de óbitos foi reduzido e a expectativa de vida elevada. O que defendiam os neomalthusianos? Atribuíam a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos. Defendiam programas rígidos e oficiais de controle de natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar, com emprego de diversos métodos para evitar a natalidade. A teoria reformista ou marxista, os reformistas defendiam teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, que consideravam a própria miséria como sendo a responsável pelo acelerado crescimento da população. Nessa teoria, as ideias básicas são contraditórias nas ideias malthusianas. Para os reformistas, a pobreza que gera superpopulação. Se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, saúde, higiene, o crescimento regularia naturalmente o crescimento populacional. O que defendiam os reformistas? A necessidade de reformas socioeconômicas como solução que permitam a elevação do padrão de vida, a melhoria da distribuição de renda e de alimentos, o aumento da escolaridade, que resultaria no planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo, além da diminuição da pobreza como resultado. Porém, assim, para essa concepção, não é o controle moral da população o necessário para combater a ocorrência da fome e da miséria, mas a adoção de políticas sociais de combate à pobreza, com a aplicação de leis trabalhistas que assegurem a melhoria na renda do trabalhador e a democratização dos meios sociais e de produção também e considerada uma estratégia nesse sentido. E por último, a teoria ecomalthusiana, em que o desdobramento da neomalthusiana forma-se na década de 1970, em que os ambientalistas diziam que a superpopulação acabaria com os recursos naturais do planeta, com habitação, infraestrutura, alimentação e dentre outros. E além do controle da taxa de natalidade. No contexto da teoria neomalthusiana, surge a ecomalthusiana, que utiliza uma argumentação de cunho ecológico ou ambiental, ressaltando
o quanto o crescimento populacional pressiona o ambiente natural. Os ecomalthusianos defendem o desenvolvimento sustentável com o menor impacto ambiental possível, buscam uma sensibilização de que os recursos naturais são esgotáveis e que a população não faz o suficiente para preservá-los, e os recursos naturais podem não suprir a necessidade humana no futuro, podendo ocasionar problemas para a sociedade. E também o grande crescimento populacional intensifica a utilização dos recursos naturais para garantir o abastecimento da população, provocando grandes problemas ambientais. O controle populacional nos países pobres, localizados em sua maioria na zona intertropical, justifica-se pela necessidade de preservar a riquíssima biodiversidade dos ecossistemas tropicais, pois, segundo eles, o crescimento nesses países sufoca o ambiente natural. O ecomalthusiano, teoria do final do século XX, com a teoria de que o crescimento populacional exagerado pressiona os recursos naturais, podendo representar riscos para o futuro próximo em razão dos impactos ambientais. Essa teoria, reformulada na problemática ambiental que defende o desenvolvimento sustentável com o menor impacto possível, com o pensamento, que a sociedade precisa conscientizar que os recursos naturais são esgotáveis, ou seja, vão acabar um dia, e que a população não faz o suficiente para preservá-lo. Além disso, esses recursos naturais podem não suprir a necessidade humana no futuro, podendo ocasionar problemas para a sociedade. Também incluindo que essa teoria, o problema do consumo exagerado dos países em relação ao consumo nos locais desenvolvidos, além do exagerado processo de desmatamento que vem ocorrendo em áreas extensas de florestas. Os países em desenvolvimento em que o alto índice de natalidade dos países indicam os países sendo os mais pobres. E a contradição da teoria ecomalthusiana é que esses grandes devastadores das florestas tropicais e de muitos outros ecossistemas foram os países ricos ao longo do processo de colonização, tanto nos continentes da Ásia, África e também na América Latina. Durante essa aula sobre teorias demográficas, aprendemos sobre a teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista e ecomalthusiana. Na teoria malthusiana, os alimentos crescem em progressão aritmética e a população cresce em progressão geométrica. E na teoria neomalthusiana, a culpa seria dos países pobres, e reformista, a renda é um sinônimo de informação, e a teoria ecomalthusiana, o desenvolvimento sustentável dos países. E por último, trouxe para vocês a pirâmide de Maslow, ou também chamada de hierarquia das necessidades de Maslow, que é um conceito da década de 50, que tem como objetivo determinar o conjunto de condições necessárias para que o indivíduo ou população alcance a satisfação
pessoal e profissional. E também isso é através de 5 níveis: fisiologia, segurança, amor, estima e realização pessoal, que poderia ajudar ou contribuir para o desenvolvimento dessas teorias apresentadas aqui para vocês.